Como ser livre mesmo vivendo no caos. Você acorda todos os dias e já começa a correr. Corre para cumprir prazos. Corre para agradar pessoas. Corre para alcançar metas que nem sabe se foram suas um dia. Você é livre? Ou está apenas se movendo dentro de uma cela invisível? Vivemos em um mundo que chama prisão de rotina, ansiedade de produtividade e dependência de liberdade. Mas os antigos filósofos, eles sabiam. A verdadeira prisão não tem grades. Ela mora na mente. Na sua mente. Mas antes de embarcar nessa jornada, inscreva-se no canal. Reflexões como esta podem mudar vidas, e talvez essa seja a sua. Curta o vídeo para fortalecer essa mensagem e compartilhe com alguém que precisa acordar para a própria liberdade. Respire fundo. A jornada começa agora. Capítulo 1. A cela construída com escolhas. Você não acordou assim. Você foi sendo moldado, molde por molde, repetição por repetição, até acreditar que viver era obedecer. Mas quem construiu a cela? Quem escolheu o que você veste, o que você pensa, o que você quer conquistar? Você ou o mundo lá fora? A maioria vive numa prisão confortável, ar-condicionado, internet rápida, uma agenda lotada de compromissos inúteis. E dentro desse conforto, a mente grita, mas ninguém ouve. Porque o barulho do mundo é constante. O filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. A cela não está lá fora. Ela está em como você interpreta cada pequena parte da sua vida, cada expectativa, cada apego. Você quer controle. Quer garantir resultados. Quer segurar o que é passageiro. Mas o que acontece quando o mundo não obedece? Você se desespera, porque acredita que liberdade é fazer tudo do seu jeito, quando, na verdade, a única liberdade real é aceitar o que não depende de você e transformar o que depende. A prisão mais difícil de sair é aquela que você não sabe que entrou, e ela foi construída com escolhas pequenas, dia após dia. O sim que você deu para o medo, o não que você deu para a sua intuição, o silêncio quando deveria ter dito basta, a conformidade disfarçada de estabilidade. Você não vê as grades, mas sente o peso. E então a mente adoece, porque todo ser que nasceu para voar definha quando vive em gaiola. Os estoicos ensinavam que somos livres quando vivemos de acordo com a razão, mas a maioria vive de acordo com o medo, com o desejo de ser aceito, com a ilusão de segurança. Hoje o que te prende não são algemas, é a sua vontade de não decepcionar, é o medo de ser rejeitado, é a crença de que sem isso tudo, você não será ninguém. Mas e se você for mais? E se a cela for só uma ideia que você aceitou como verdade? É hora de começar a enxergar, não para se revoltar, mas para se libertar. A chave nunca esteve do lado de fora. Capítulo 2. A liberdade é um confronto. Você diz que quer ser livre, mas está preparado para o preço da liberdade? Ser livre não é leve. É um confronto com o mundo, com os outros e, acima de tudo, com você mesmo. A maioria prefere as correntes, porque elas vêm com manuais, com regras, com recompensas previsíveis. Se você fizer isso, será aceito. Se você seguir esse caminho, será bem-sucedido. Se você for assim, não será deixado de lado. E então você se molda, corta as próprias arestas, engole a própria essência, para caber em lugares onde nunca foi chamado, só tolerado. Liberdade exige coragem, a coragem de ouvir o silêncio interno, a coragem de decepcionar, a coragem de andar sozinho por um tempo. Sêneca escreveu: somos escravos de tudo aquilo de que não conseguimos abrir mão. Você está preso ao quê? Ao status, à imagem, à necessidade de estar certo, à sua história de vítima. A liberdade verdadeira começa quando você solta o personagem, solta a desculpa, solta a culpa. Mas isso dói, porque tudo o que você construiu até aqui, o nome, o papel, o reconhecimento, pode ter sido só um castelo de areia. E aí vem o medo de perder tudo. Mas o que é esse tudo? Aquilo que te sufoca, que te anestesia, que te impede de ser inteiro. Muitos confundem liberdade com rebeldia. Acham que é dizer não para tudo, romper com tudo, se isolar do mundo. Mas isso também é prisão, só que disfarçada de resistência. A liberdade que os estoicos ensinavam é lúcida, não é impulsiva. Ela não grita, ela observa,
e decide com clareza o que vale a pena manter e o que precisa ser deixado para trás. Não se trata de sair quebrando correntes no escuro, mas de acender a luz e perceber que algumas correntes estavam só na sua cabeça. A liberdade começa quando você para de fugir de si mesmo e encara as verdades que tentou esconder. Você quer ser livre? Então esteja pronto para perder tudo o que era falso, para descobrir o que em você é real. Capítulo 3. A prisão do conforto. O que é liberdade? Se não a coragem de viver fora da zona de conforto. O mundo moderno é mestre em criar uma falsa sensação de liberdade. Tecnologia, comodidade, tudo ao alcance de um clique. Mas o que você realmente conquistou? Ou foi conquistado pelo próprio conforto? A sociedade nos ensina a buscar a felicidade fora, a buscar aprovação, sucesso, riqueza, status. A ilusão de que liberdade é poder consumir, é ter mais, é acumular. Mas na realidade, isso apenas nos aprisiona mais. Porque quando você se torna dependente do externo, perde a chave que estava dentro de você o tempo todo. A verdadeira liberdade não está nas coisas que você tem, está naquilo que você pode deixar para trás. Está na capacidade de abrir mão do supérfluo, de soltar as amarras que você inconscientemente foi colocando sobre si mesmo. E isso dói. No fundo, todos temos um medo. O medo de perder o que nos dá a falsa sensação de segurança. Mas a segurança é outra ilusão. A vida não é previsível, não é controlável. Quando você se acostuma com o conforto, ele se torna a sua prisão. E quando o medo de sair dessa prisão se torna maior do que o desejo de liberdade, você se perde. Mas é nesse momento de desconforto que você começa a perceber o que realmente importa. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam conforto, buscavam autossuficiência. Eles entendiam que a verdadeira liberdade é aquela que não depende de nada, fora de você. É a liberdade de agir com razão, de não ser arrastado pela maré das emoções e das pressões externas. A prisão do conforto faz com que você se torne escravo da rotina, do conformismo, da opinião alheia. Você vive no automático, respondendo aos estímulos externos, mas se esquecendo de questionar o que realmente importa. A liberdade exige um confronto consigo mesmo, com seus próprios medos, suas próprias crenças limitantes. É quando você começa a se perguntar: eu sou quem realmente quero ser? Ou estou vivendo conforme as expectativas que me impuseram? A vida começa a mudar quando você quebra as correntes do conforto, quando você é capaz de agir sem depender de reconhecimento externo. A verdadeira liberdade começa com o desconforto, com a coragem de não seguir o fluxo, com a força de dizer não para o que te limita. E ao fazer isso, você se aproxima do seu verdadeiro eu, aquele que não precisa de aprovação, de validação, de pertencimento. O eu que vive simplesmente com propósito. Capítulo 4. O preço da liberdade. Liberdade não é de graça. Há sempre um preço, e muitas vezes o preço é alto. As pessoas querem a liberdade, mas não estão dispostas a pagar o preço por ela. O que você está disposto a perder para ser livre? Os estoicos sabiam que viver de acordo com a razão não era fácil. Era uma jornada de sacrifícios, de escolhas difíceis. A liberdade que eles buscavam não era uma liberdade sem dor. Era uma liberdade com propósito. Uma liberdade que exige esforço constante. Quando você se liberta do que te aprisiona, muitas vezes você perde algo. Você perde as certezas. Você perde as ilusões que confortam a mente. Você perde a segurança do conhecido, do previsível. Você perde a falsa sensação de controle. Mas o que você ganha? Você ganha autonomia. Você ganha autossuficiência. Você ganha a capacidade de viver de acordo com seus próprios princípios, sem depender da aprovação externa. O preço da liberdade é a entrega do que você pensa que precisa para ser feliz, a entrega do que você acredita ser certo, mas que no fundo só te mantém aprisionado. O medo de perder é um dos maiores bloqueios para a liberdade. Você tem medo de perder status, dinheiro, relacionamentos? Tem medo de perder tudo aquilo que a sociedade diz que você deve valorizar. Mas às vezes perder é ganhar. É perder a necessidade de agradar aos outros. É perder a urgência de acumular, de conquistar o que não é essencial. É perder o medo de se perder no processo. Quando você abraça a liberdade, você entende que não é a ausência de coisas que define sua paz, mas a capacidade de estar em paz com o que você tem.
A liberdade exige coragem para enfrentar os próprios medos, os próprios desejos, os próprios apegos, e o preço dessa coragem é a transformação. É o fim da velha versão de você que precisava de aprovação. É a renúncia daquilo que você pensava ser importante, mas que, na verdade, só te impedia de viver plenamente. Então pergunte-se agora, o que você está disposto a perder para ser livre? Porque a liberdade, embora desejada, nunca é fácil. E quem realmente quer ser livre deve estar pronto para pagar o preço da transformação. Capítulo 5. O despertar da verdadeira liberdade. Chegamos até aqui, e você já pode sentir o peso da jornada. Porque liberdade não é um estado final, mas uma construção constante. É um despertar diário para o que realmente importa. O verdadeiro despertar acontece quando você para de lutar contra o que não pode controlar. Quando você aceita que a vida é imprevisível e ainda assim encontra paz. É o momento em que você se liberta do caos e decide viver com propósito, sem se render às distrações do mundo externo. O despertar para a verdadeira liberdade é muitas vezes solitário. Você vai perceber que nem todos ao seu redor irão entender sua mudança. Alguns vão se afastar. Outros irão tentar puxá-lo de volta para a prisão das convenções. Mas nesse momento você estará mais forte. Os estoicos nos ensinavam que a liberdade verdadeira vem quando começamos a viver de acordo com a natureza, com nossa essência mais profunda. E isso não significa viver sem desafios, mas viver com a coragem de enfrentá-los com serenidade, sabendo que, no fundo, a única coisa que você pode controlar é a sua própria reação. O que você percebe agora é que a verdadeira liberdade não é uma fuga do mundo. Ela é uma aceitação profunda do que é. Aceitação do que você é, do que você tem, do que você não pode mudar. E a liberdade vem quando você decide viver a partir disso, sem procurar por validação, sem seguir as regras impostas por outros. Você pode não ter o controle sobre tudo, mas tem o controle sobre como reage. Você pode não ser capaz de mudar o mundo, mas pode mudar a maneira como vive nele. Liberdade não é ser livre de problemas, é ser livre na forma de encarar os problemas. É ter a capacidade de viver com dignidade, em qualquer situação. É ser imune às tempestades externas, porque você encontra a paz dentro de si. A verdadeira liberdade começa quando você se liberta da necessidade de ser algo que não é, quando você se liberta da necessidade de controlar tudo, de agradar a todos, de se encaixar. Ela começa quando você para de buscar fora e começa a olhar para dentro. Liberdade é escolher ser você, sem medo do que isso pode significar. É caminhar com firmeza no próprio caminho, mesmo que ele não seja o mais fácil, mas definitivamente será o mais autêntico.